Boa tarde a todos, muita alegria que a gente se reúne aqui para continuarmos nosso estudo, como sempre, do nosso livro Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos abordar hoje o capítulo 21, intitulado Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então a gente pode perceber que esse título já é uma frase de advertência para nós, né? Então está falando que haverá falsos cristos e falsos profetas. O que quer dizer isso? Então, para a gente iniciar o nosso assunto, nós primeiramente vamos lembrar que a palavra Cristo significa um título, né? Então a gente está habituado a ouvir Jesus Cristo, mas esse Cristo não é o sobrenome de Jesus, né? É um título, uma referência especial àquele que foi ungido, que recebeu de Deus uma missão, que é o Messias. Então, o Cristo é aquele que guia, que está à frente de todos. Isso que quer dizer a palavra Cristo. E a palavra profeta, né, que também está na frase do nosso título, haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, a palavra profeta, por sua vez, está comumente ligada àquele que faz predições, que adivinha o futuro. Tanto que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, essa palavra profeta tem um significado mais amplo. Ela é aplicada para designar aquele que é um enviado de Deus, que tem a missão de instruir os homens, de lhes revelar as coisas ocultas, os mistérios da vida espiritual. Então a gente percebe que tanto a palavra Cristo quanto a palavra profeta são para pessoas que têm uma missão especial de levar o povo a caminho de Deus, né? De trazer as revelações divinas. Vamos ler então um trecho do Evangelho de Mateus em que Jesus fala sobre o tema do nosso estudo de hoje. Então o Evangelho que está lá na Bíblia, né, no Evangelho de Mateus, diz assim: Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelhas e que por dentro são lobos rapaces. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Então essas são as palavras da citação do Evangelho. E com essas palavras, Jesus nos fez uma forte advertência e ainda explicou que esses falsos guias espirituais fariam coisas de admirar, de modo que ficaria fácil enganar, né, até mesmo os escolhidos, ou seja, as pessoas mais preparadas. O mestre também disse que seria tanta a iniquidade, ou seja, a falta de moral, de correção, de adequação aos bons princípios, que a caridade de muitos se esfriaria. Por quê? Porque as pessoas seriam conduzidas não para a proximidade com os elementos divinos, com o bem, que é isso que se propõe, né? Que seria o papel do verdadeiro Cristo ou do profeta fazer, mas sim seriam conduzidas para o erro, para o engano, para a ilusão de estarem no caminho certo, quando na verdade estariam se distanciando dele. E o que acontece quando nós nos distanciamos de Deus? Nós encontramos o sofrimento, né? Quando nós nos aproximamos de Deus, nós encontramos a paz e a felicidade. Por isso, Jesus, que nos ama muito, nos deixou essa importante advertência: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos de ovelhas, e por dentro são lobos vorazes. Nos dias de hoje, nós não encontramos mais pessoas vestidas de túnicas, assim, caracterizadas como profetas, né? Querendo se dizer profeta ou guia do povo. Mas os falsos profetas sempre existiram e ainda existem nos dias de hoje. São aqueles que tentam influenciar os outros, ou por interesses próprios,
ou por se acharem realmente donos da verdade, porque eles também podem estar iludidos, né? Muitas vezes fazem isso por vontade de dominação, por interesses próprios mesmo, como a gente falou, mas muitas vezes porque acham que estão tão imbuídos daquelas ideias, fanáticos por aquilo, que acreditam que estão no caminho certo. Existem pessoas muito inteligentes, muito capazes em determinada área, mas que estão afastadas do ideal divino. E elas nos convencem de coisas que, na verdade, não estão de acordo com as leis divinas. E, no final, nos fazem mais mal do que bem. O falso profeta, às vezes, também é iludido, como a gente falou, né? Ele também está em erro. Mas o que acontece quando um cego conduz outro cego? Caem os dois no abismo, né? Como diz o Evangelho também. Então, ele também vai precisar de ajuda ou de despertar em certo momento, porque também está em erro. Então, mesmo nas comunicações dos desencarnados, né, tem muita gente que, quando tem contato com reuniões mediúnicas e começa a ouvir as instruções dos espíritos que se manifestam, já acha que porque o espírito falou e se disse mentor, a gente tem que seguir e aquilo tá, já ninguém questiona, né? Mas esse capítulo nos adverte que a gente tem que estar alerta em todas as questões, até mesmo quando é numa comunicação de um espírito, que muitas vezes se diz também um mentor ou um espírito superior, né? Não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantam no mundo. Então essa frase está no item 6 deste mesmo capítulo, que está nos advertindo. Então o que fazer, né? A gente já sabe, então temos que tomar cuidado, mas como identificar essas pessoas capazes de nos persuadir para o erro? Primeiramente temos que lembrar que uma das virtudes que mais nos aproxima de Deus não é a inteligência ou a eloquência, falar bonito, ou ter um currículo bem amplo, cheio de quesitos, né, que saltam aos olhos. Não é nada disso que nos aproxima de Deus. Uma virtude muito importante que é uma prova daquele que já está num nível superior se chama humildade, né? Então aquele que está falando tem humildade. Se ele tem mais orgulho, soberba, vaidade do que humildade, ele não está tão próximo assim como ele gostaria, né, do ideal superior ou de Deus. Devemos suspeitar daquele que seja orgulhoso, que se apresente já como superior, que se auto-intitule guia ou mestre. O verdadeiro profeta é descoberto pelas pessoas que se beneficiam do contato com ele e não anunciado por ele próprio, né? Jesus também nos ensinou um método tão simples quanto sábio para distinguirmos os bons dos maus. Ele disse assim, e isso eu acho tão genial de Jesus, como tantas outras passagens, né? Esse é um ensinamento, uma receitinha tão fácil que ele nos deu e tão preciosa. Ele disse assim, conhecê-lo-eis pelos seus frutos. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do de que está cheio o coração, do Evangelho de Lucas. Então, isso é uma receita muito sábia, né? A gente tem que ver os frutos. Não é o título, não é a apresentação, não é a aparência. O que aquilo está dando de frutos, de benefícios? É bom? Então a árvore é boa. E também o contrário, né? Se diz maravilhoso, mas os frutos estão sendo ruins, então não é uma árvore boa, não é uma coisa que está sintonizada com ideais superiores. Então a gente falou daquele que se intitula bom, né? E que na verdade dá maus frutos. E pode acontecer o contrário, alguma coisa que não seja bem vista, mas que no fundo dá bons frutos. Então a gente lembra da história do Espiritismo, né?
que sofreu muito preconceito quando surgiu, porque o simples fato de se comunicar com os espíritos, os médiuns, de serem feitas reuniões mediúnicas, as pessoas que não conheciam, que tinham medo, já achavam que se falava com o espírito, então já era coisa do mal, né? Desculpa. Mas como que era do mal se esses espíritos esclareciam, consolavam, né? Encorajavam. Então, se os frutos estavam sendo bons, por que era uma coisa ruim? Então, com o tempo, as pessoas foram conhecendo melhor o Espiritismo, se beneficiando, né, daqueles que estão mesmo nos ideais da doutrina espírita. Então, como pode ser ruim uma doutrina cujo mestre e modelo e guia é Jesus e cujo lema é a prática da caridade? Então, os locais, né, sérios, os médiuns sérios que têm esse compromisso com a doutrina verdadeira, espírita, eles têm que produzir esses bons frutos, né? Então, é interessante notar que esse ensinamento de Jesus não se aplica só às questões religiosas, mas em todas as áreas da nossa vida a gente pode aplicar esse ensinamento da boa árvore ou da má árvore. Então, nos nossos hábitos, o que a gente tem feito está sendo bom para a gente? Está dando bons frutos ou não? As nossas companhias, né? Os valores que a gente vem cultivando, até outras coisas como a nossa alimentação, o que a gente tem feito, tem dado certo? Se a gente analisar, está sendo bom para a gente, está tendo bons frutos? Então deve ser mantido, deve ser a gente insistir naquilo. Ou o contrário também, se a gente, né, aquilo nos faz mal, a gente insiste por quê, né? Então a gente precisa aplicar esse ensinamento de Jesus, que é muito precioso. Nós temos que lembrar que nós mesmos somos muito imperfeitos. E o nosso mundo, né, a Terra também, e as pessoas com quem a gente convive também, que são aqueles nossos irmãos com quem a gente se sintoniza. Então é normal o erro, né, aqui entre nós. Então as pessoas cometem erros e estão iludidas, ou erros conscientes ou não, mas a gente está advertido disso, né? A gente buscar o que é bom, o que nos faz bem, o que nos aproxima de ideais superiores. Então isso pode fazer a diferença na nossa qualidade de vida e até na nossa evolução espiritual. Vamos então ouvir essa recomendação de Jesus, ficarmos atentos para identificarmos as árvores boas ao nosso redor e nos aproximarmos delas, para adquirirmos os bons frutos que realmente podem nos fazer bem. Antes de encerrarmos, cabe ainda uma outra reflexão a respeito do papel que nós temos feito. Que a gente tem que identificar as árvores, mas que árvore a gente também tem sido, não é? Todo o Evangelho de Jesus e até da doutrina espírita nos convida à reforma íntima, à nossa melhoria espiritual. Então nós também temos que cuidar de sermos uma boa árvore, de oferecermos bons frutos, né? De termos também alegria, boa vontade, disposição, disciplina para conquistarmos aquilo que a gente ainda precisa. E assim, se nós todos fizermos isso, nós vamos conviver num grande pomar de boas árvores, onde a gente possa trocar bons frutos e com certeza sermos todos muito mais felizes. Então, é isso que a gente tinha, né, desse capítulo. Que o Divino Mestre nos abençoe e nos auxilie nessa caminhada. Muita paz a todos.